Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Aqui a gente vai falar agora sobre o assunto aí quando o Cláudio Marsola falou sobre a graça de Deus, né, que não era a congregação cristã no Brasil, porque tem algo a gente a comentar sobre esse assunto aqui. Cláudio Marsola, uma vez, né, e tem um vídeo aqui, eu vou soltar já para vocês, falou assim: congregação não é religião, é a graça de Deus, né? Ele falou isso aqui. E eu vou provar para vocês aí, vou postar esse vídeo aí. A palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Ao meu ver, ele estava falando, né, de uma forma, por exemplo, ele olha as outras falas sobre religião, sendo candomblé, budismo, espiritismo, outras religiões que não seja a que professa o evangelho. Então, como ele quis dizer que ali não era religião, a congregação não era uma religião, era a graça de Deus, ele quis dizer que ali professava o evangelho. Só que essa fala do Marsola, ela não é muito correta, dado e visto que muitos já entendiam sob graça de Deus o lugar, a congregação em si, o nome, o seu fato de você estar congregado, isso é o vivenciar a graça para muitos. Né? Estar congregado é o tempo que ele vai na igreja, não é o tempo que ele está sobre essa terra, o comportamento com o próximo e no trabalho, ou seja, em qualquer lugar. Enfim, mas aí a gente vê que da forma que ele falou é por aquele costume muito antigo, e vem uma pessoa que é um líder, né, que ele estava no ponto ali da presidência do Conselho dos Anciãos, jamais ele poderia expressar dessa forma ou explicar de uma forma mais correta. Então existe muito essa divergência, muitas vezes acontece em outros assuntos também, como por exemplo o Hélio Bianco, em várias pregações dele, ele disse que não seremos salvos pelas obras, por mérito, em várias pregações. Eu vi ele falar isso daí. Só que um dia ele falou que a coleta era santa e fazia parte da salvação. Eu entendi, sabendo que ele fala diferente em outros assuntos, que ele quis dizer que fazia parte do salvo, né? Aquele que é salvo, ele contribui com mais carinho, com livre e espontânea vontade. Então, ele errou no expressar também, né? É impossível que uma pessoa pregue uma coisa e depois fale outra, assim, né? Então, ele quis dizer que fazia parte da salvação, ou seja, da vida de um salvo, ou daquele que está na esperança, como muitas vezes dizem, né? Mas na certeza da salvação, pessoas produzem bons frutos. Então, né, num fato como esse também é uma falta de explicação, né? E aí as pessoas pegam, porque o que se dá a entender, no geral, na fala, tanto ali que a congregação não é religião, é a graça de Deus, tanto como a coleta faz parte da salvação, dá a entender, literalmente falando, que ele está querendo dizer aquilo mesmo, né? Que você dá a coleta para se salvar. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que nesse meio termo, essas questões todas, dentro de uma denominação recentemente começada, que é a congregação, né, que não tem nem 200 anos, nosso extremismo, a nossa ira, muitas das vezes, irmãos, causa com um fechamento na igreja. Não pode usar sigla, não pode mais citar o nome, não pode gravar mais nada lá dentro. E isso, irmão, prejudica o andamento da boa condição, que é a evolução da igreja, e no seu conhecimento, e cada vez que acerta, ninguém aponta aquele acerto, ninguém fala quando numa coisa está indo bem ou algum acerto. Eu sei que muitos estão carregados de ira por algumas injustiças, coisas, isso é normal e não tiro de você a razão. Só que se ficar fechando muito mais a denominação, você não vai ajudar a evoluir e vai continuar tendo milhares e milhares de membros, irmão. E você não vai poder ajudar essas pessoas com um ambiente fechado. E não tem como você tirar. Eu já visto aí outras denominações, né? Tantas denominações que existem aí fechadas e muitas das vezes esses membros não te ouvem. Ouvem aqueles que saíram, aqueles que são extremos, que já estão fora. Então, quando existe essa mudança que é visível, sim, porque quando eu estava vendo tantas coisas acontecer, eu participava de grupos, eu não tinha ainda canal, embora o canal aqui é antigo, mas lá atrás eu já ficava em grupos debatendo os assuntos em Facebook, tinha grupos grandes, gigantescos, que aliás alguns críticos até usavam aí para postar lá seus vídeos, né? E a gente debatia muitos desses assuntos. E depois veio o nosso irmão Valdir de Matão e dá uma bela explicação sobre graça, algo muito evolutivo
para aquele tempo, né? Chegar um ancião e falar isso que ele falou na internet, irmãos, isso foi muito evolutivo, algo que transcende, assim, o que nós esperávamos, que viria aos poucos, não. Ele já veio logo na lata, ao vivo ali, a cores, né? Num culto online, falar o que ele falou. Quando, irmãos, fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação. Não, vamos pensar isto. A graça está na congregação. Mas, irmão, não é título de igreja que salva. Título de igreja para se registrar ela nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer. Logo depois, o próprio Cláudio Marsola viu todo esse movimento, né? Esse movimento que eu trouxe tantas vezes aqui no canal Valdir de Matão falando, e assim, elogiando mesmo, porque houve a necessidade de elogiar, porque foi uma grande evolução para a igreja ter o ancião falar dessa maneira que ele falou, e abrangeu muitos e outros anciãos aí, depois citando as mesmas falas do púlpito, inclusive o próprio Cláudio Marsola chegou a falar isso daí. Eu agora não estou sabendo mais, então a congregação não é a graça, aqui se prega a graça, aqui se anuncia a graça. Aqui a graça é dada o maior valor possível, a graça que é a salvação de toda a humanidade. E o nosso dever, servos de Deus que atendem a obra, é explicar a palavra, que a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é Cristo? É tão simples, irmandade. Por quê? O que Cristo ensinou ao mundo foi: não amem essa vida, amem a outra vida que é eterna. Quem perder essa vida, dizia ele, vai ter uma outra no céu comigo. Uma evolução para alguém que tinha falado alguma coisa tão errada, né? Ao entender, se você olha e fala assim, não é religião, aqui é a graça de Deus. Embora foi uma explicação muito errônea da parte dele, ele veio e explicou de uma forma mais coerente, uma forma mais certa sobre essa situação da graça de Cristo. E isso abre espaço para que as pessoas vão pesquisar realmente o que é, né? Porque as pessoas vão chegar lá e vai olhar nas escrituras o favor imerecido, aquilo que a humanidade não merecia porque estava condenada, de lá muitos passando, você olha as escrituras, você vai ler todas as escrituras, vai ver o Velho Testamento todo, né? E você vai entender por aqueles que lê, né, aquilo que Jesus fez por intermédio, porque pela lei não daria certo. O homem não consegue se provar aí merecedor de salvação de nenhuma maneira, né, nem por obras, porque as pessoas muitas das vezes, irmãos, para resumir aqui, eles pensam assim, eu vou fazer algo para me salvar, né? Ele não entende que ele não é merecedor de nada, não entende os seus próprios pecados, a sua queda dia após dia. Então ele entende que ele consegue fazer algo para demonstrar que ele é merecedor da salvação. E muitas das vezes essa salvação, quando a pessoa entende o que é graça, ele entende que essa salvação não é algo, uma vantagem para você que você deva conquistar, ser bom para isso. Eu preciso ser bom, então eu tenho que fazer bem ao próximo porque eu desejo ser salvo. Né? Então, ou seja, aí se vem, por exemplo, uma linha teológica diferente, aquele extremo do calvinismo, não estou criticando vocês aí das igrejas reformadas, mas tem o extremo do calvinismo, né, de alguns aí que entendeu que possa fazer tudo o que quiser porque a pessoa já está salva, aí a pessoa fica olhando para este e falando, tá vendo, esse aí, ó, então quer dizer que eu posso fazer, ele acha que eu posso fazer o que eu quiser, que eu já estou salvo, ele já pensa que ele poderia mesmo, né, que ele teria essa vantagem de fazer alguma coisa ali errada para o próximo ou para adquirir um bem, ele vai estar salvo do mesmo jeito. Ou seja, essas pessoas nunca entenderam o propósito de Jesus Cristo, nunca entendeu a graça, né? Por mais que Jesus falasse para você que você está salvo, que você vai para o céu, jamais você deve ter a cabecinha tão desmiolada de querer viver da maneira que você quiser. Isso não existe. Então é isso que eu estou tentando fazer uma alusão para você entender o que é a graça de Deus. Muitas das vezes alguns entendem que os atributos da graça de Deus estão na perspectiva do que eu possa ser, no que eu possa, na maneira que eu possa andar melhor, para mim conquistar isso para mim como vantagem, para tentar agradar a Deus, né? Uma enganação a Deus para você conquistar aquilo. Se você não tivesse o céu, se você não tivesse uma vantagem, algo que transcende a expectativa da humanidade, como que almeje, aí você ia viver com a forma que você quisesse aqui, mesmo sabendo que Jesus fala, olha, eu não tenho céu para te dar, eu não tenho nada para te dar, mas eu te salvei desse mundo,
né? Lá no final você não sabe se você vai ter essa vida aqui na Terra mesmo. Aí a pessoa, irmão, ela ia ser o que ela quisesse ser aqui, porque ela nunca entendeu o propósito de Jesus Cristo, nunca entendeu a vivência em sociedade, o que é uma pessoa transformada fora das ilusões deste mundo. Então, quando Cláudio Marsola fala sobre essa questão, ele vem aqui e expõe um fato real e verdadeiro, um acerto, né? E que isso deveria ser cultivado para aqueles que esperam isso da denominação, mas muitas das vezes, irmãos, ainda assim vai ser alvo de críticas. Sempre vão reclamar de mais diversas coisas e sem fim. Esse é o alvo. Muitas das vezes não é nem que ela acerte, porque se ela acertar também vão ficar irritados. E isso tem me decepcionado grandemente. Por um lado, os extremistas que estão na denominação, né, porque tem medo de inferno. As pessoas têm medo de inferno. Ela tem medo de ser condenada, então ela está ali cumprindo as suas leis, as suas observâncias dentro da igreja, o que se pede, porque ela não quer ser condenada, né? Ela tem medo do inferno. É por isso que ela é boa. É por isso que ela é boa e ela é uma pessoa que tenta fazer as coisas certas. Porque ela tem medo do inferno e ela almeja o céu. Não porque ela ama a Cristo, não porque ela ama a Deus. E isso, irmão, é evidente, não tem como você contestar isso, que na maioria das vezes o pensamento, infelizmente, é esse. E por outro lado, aqueles extremos que o próprio Jesus não se incomodou muitas das vezes com a forma que era lançado o evangelho. Paulo falou que o importante era que Cristo seja anunciado. E essas pessoas, elas procuram sempre alguma coisa para derrubar uma denominação que tinha tudo para ser uma das melhores, né? Não vê vantagem em nada, não vê acerto em nada e nunca vai estar bom. E é o que eu estou sempre observando aqui. É um fato absurdo, irmão, porque esses que realmente conhecessem a Cristo, realmente conhecessem o Evangelho, não teria tanta ira e tanta raiva da maneira como a gente vê muitas das vezes, né? Eu posso ler aqui para vocês, né? Eu vou ler uma parte aqui. E já venho dizendo que muitas das vezes os meus vídeos aí já foi colocado muitas vezes com um fato enfático mesmo sobre algumas coisas erradas e não vou apagar nenhum vídeo porque não vai achar nada que eu falei ali que não seja real e verdadeiro e necessário de mudança na igreja, né? Mas algumas coisas, irmãos, a gente tem que muitas vezes ser coerentes a falar e quando esses fatos são narrados por alguns irmãos de acerto, de tentativa de mudança e alguns irmãos que querem mudar as coisas, mas mesmo assim vem alguém para tentar destruir, tentar desmoralizar e destruir. Na verdade, a vontade é destruir a denominação. Por isso haja tantas denúncias, às vezes sem analisar, sem olhar, sem ver fatos verídicos, né? E depois fala assim, não, eu tenho amor pela denominação, eu quero que tudo melhore, mas no fundo, irmão, isso é para tornar mais pessoas fora da igreja, muitas vezes, e não estar congregado com consciência de fé, como eu conheço vários irmãos aí. Eu quero ler para vocês aqui, por exemplo, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, e a gente pode ler aqui para vocês a partir do verso 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Essa aqui é só alguns exemplos que pode ser um xingamento ou um taxamento de alguém. As pessoas taxam muito o outro porque dentro de si ele expressa aquela ira que está nele muitas das vezes, uma raiva por causa do ego. E isso, irmãos, independe de denominação, de ser da congregação ou ser de uma outra igreja bíblica. Essas pessoas não é igreja bíblica, irmãos. Entendam uma coisa: quanto mais uma igreja busca as escrituras e conhecimento, isso é melhor e sadio pelaquela comunidade. Mas não é a igreja bíblica que transforma seres humanos no seu interior, no seu íntimo com Deus. Não, irmãos, às vezes passa desapercebido todo o ensinamento, uma palavra de 1 hora ali explicando biblicamente. No segundo depois que ele sai da igreja, ele continua sendo as mesmas pessoas que foram no passado, o mesmo homem caído que é, e vai cometer erros. E não adianta, irmãos. O legalismo tem que ser extirpado, claro, de qualquer denominação, em qualquer lugar. Mas dizer que uma pessoa será salva por teologia, isso nunca vai acontecer, irmãos. Não é isso que Jesus espera da humanidade. A palavra de Deus, ela se transforma dentro da pessoa. Aqui, né, estamos com a palavra de Deus, mas ela tem que ser transformada dentro da pessoa para ter validação
ou não vai passar de uns escritos. Isso é fato, isso não tem como ninguém negar. É a palavra de Deus aqui, mas se você quiser que ela se transforme, é muita fé, adoração em espírito e em verdade, como Jesus disse para a mulher samaritana. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte a apresentar sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e ao juiz ou a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Aqui Jesus fala sobre essa situação, irmãos, da raiva e da ira. Jesus nunca teve esse pecado. Por mais que alguns digam, ele entrou no templo lá derrubando tudo, né? E Jesus nunca acertou o chicote em uma pessoa. Isso é mentira, se você já ouviu isso em algum lugar. Ele não acertou em nenhum, ele trouxe aquele chicote porque ali havia animais no templo, ele foi expulsando os animais, né? Virou as mesas, mas aquilo ali, irmãos, foi de ação pedagógica do nosso mestre, né? Como se fosse um pai falando para um filho, ensinando de forma muitas vezes demonstrando que é rude, né? Uma forma mais enfática ou batendo alguma coisa no chão assim, porque a criança ou o filho está fazendo algo muito errado, né? E ele assusta, ele vê que o pai está demonstrando que ele está descontente com aquilo, né? Mas não é uma forma de ira. Jesus não teve pecado, Jesus não teve raiva, ódio. Então, irmãos, isso tudo aqui é uma demonstração, irmãos, de que a gente tem que se policiar, não ter raiva da denominação, raiva daqueles que estão ali dentro, desejando que seja condenado. Isso daí vai ser tudo condenado, vamos pro lago de fogo. Isso aqui vocês vão para o inferno, né? Essas coisas aí, irmãos, não traz produtividade alguma. E de fato é, né, que muitas das vezes a gente observa ao contrário. Observa uma denominação cada vez mais fechada e alguns irmãos não prontos a ouvir a realidade do Evangelho e da graça de Cristo. Esse é o vídeo de hoje que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal quem não é inscrito. Deixe o seu like, que ajuda muito, irmão. Deixa o like para ajudar esse canal, porque aqui não tem passação de pano para denominação e muito menos para o extremismo da crítica ou da raiva contra uma denominação, ficar muitas das vezes concordando. Se um dia você achou que foi dessa forma, mas a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, irmãos, e percebendo que algumas coisas que acontecem aí, muitas das vezes também é ação maligna pura. Em todos os ambientes ele quer atacar e sempre querendo destruir as pessoas. Deus abençoe grandemente, paz e graça verdadeira no coração de todos.